When your presence, it's surrounding me, I can feel your heartbeat, and I know that I am free. There is nothing to be afraid of, and nothing can separate me from what. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, nosso servo, nosso amigo. Em razão da lição que foi gravada agora, há pouco tempo, que é a lição de número 9, e a mesma traz aí como evidência o profeta Abacuque. Eu resolvi aqui tomar a iniciativa de refazer uma nova gravação, ok? E por esse motivo eu estou voltando ainda esta semana. Por quê, pastor? Veja bem, nós sabemos que a intenção das lições veiculadas aqui no nosso canal EBD Adelve, elas têm como pauta e importância fazer com que haja uma coesão entre os pensamentos, né, dos nossos professores, que haja um alinhamento, que haja verdadeiramente uma dedicação ao ensino voltado e focado ao que a Adelve prega, né, ao que nós vivemos. Essa é a razão dos fatos. E por isso eu me coloco aqui à disposição para uso fazer deste canal, devidamente autorizado aí pelos meus diretores da EBD Adelve, Deise Ricardo, demais auxiliares, Diácono Roberto, nossa querida irmã Célia, enfim, e outros que eu ainda não sei o nome de todos, né, mas difícil de gravar, né, quando você é pastor de uma congregação. Bom, enfim, independente disso, eu me sinto grato por isso, grato também porque essa confiança ela se estende ao nosso pastor presidente, a quem nós temos o prazer aqui de estar trabalhando juntamente com ele, que é o pastor José Carlos, um grande pastor, um grande mestre, enfim. Então, para mim é um prazer muito grande fazer isso. Não faço isso aqui na intenção de me gloriar, de querer nome, não pode ser alguma, não pode ser alguma. Até porque todos nós somos passageiros e eu sempre me considero um servo à disposição do reino, à disposição do Senhor. Então, faço isso aqui com o maior prazer, tá? E, é claro, só tenho a agradecer a Deus, a todos vocês que nos acompanham também no canal, enfim, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Em meio às adversidades, a gente sempre acha um tempo e, claro, uma oportunidade para poder uso fazer a palavra do Senhor. Eu sempre digo que o objetivo dos canais que nós estamos utilizando aqui, e até nossas redes sociais também, nosso objetivo é colocar sempre em evidência a edificação de vidas, né? E comumente eu sempre digo, né, que nós estamos aqui para edificar a vida através da palavra. Então louvo ao Senhor por isso, tá? E me senti na obrigação de trazer aqui uma nova pauta, haja visto que eu gostaria de mudar um pouco a didática, né, de aplicação das nossas lições. Geralmente eu venho sempre colocando em evidência o título, depois a gente passa pelo texto do dia, síntese, faz aquele comentário da agenda de leitura, fala dos objetivos, menciona até a interação do professor, né, do mestre, do doutor, e aí vem, né, texto bíblico e finalmente a gente vai chegar na introdução. Então é muita coisa, é um caminho extenso para a gente chegar na introdução da lição. Bom, como esta lição aqui é uma regravação, não há necessidade de eu ficar aqui caminhando por essas linhas até chegar na introdução da nossa lição. Tá? E eu quero ser muito prático, eu quero ser muito objetivo, não quero aqui me deter apenas nos argumentos do autor, mas naquilo que o Senhor tem me dado para uso fazer e transmitir a vocês através dessa lição, ok? Então hoje, como não é uma gravação de prastes, né, costumeira, eu quero aqui apenas deixar claro para vocês que o título da lição ainda é o mesmo, não muda, tá? Que é Abacuque,
a fé como forma de vida. E é claro, mais uma vez a gente volta aqui para falar sobre esses renomados servos de Deus, considerados aí os porta-vozes do Senhor. E dessa vez quem vem representar a voz de Deus, a pessoa de Deus, tá? O grande Deus, é o profeta Abacuque. Ok? Muito bem, queridos. Cujo significado, né? Você pode aí parafrasear entre abraço ou abraçado, fique à vontade, dá no mesmo, tá bom? Abraço, eu posso até parafrasear aqui, né, que na verdade o que o profeta queria era que Deus abraçasse a ideia, né, de intervir em relação ao seu povo, uma vez que os mesmos estavam aí dados a uma atividade de maldade muito intensa dentro do reino. É claro que a gente sabe que essas maldades eram normalmente fruto da idolatria, né? Fruto da desobediência. E diga-se de passagem, o profeta Abacuque, ele está praticamente vivendo quase os momentos em que o povo está sendo levado quase, né, para Babilônia. Porque ele vai entrar na história aí já entre aquele período, apesar de ter sido contemporâneo de Jeremias. Jeremias literalmente ele viu o povo sendo conduzido, né? Bom, se Abacuque viu, não há nenhum relato aqui que comprove isso, mas ele estava presente durante esses finaizinhos aí de anos, né, em que o povo está sendo tratado na direção, na visão de estar sendo levado para a Babilônia. Então, até um ano aqui que o autor coloca como data, né, possivelmente dos escritos deste autor, está aí meados do ano 605, justamente nesse período em que Nabucodonosor, o jovem Nabucodonosor, eu digo jovem porque na verdade o Egito ele se avulta, né, se mostra como um inimigo audacioso, e Nabopolassar, seu pai, que estava reinando dentro do Império Babilônico, ou Babilônia para ser mais exato, o envia para aplacar essa revolta. É claro que ele vai derrotar aqui os egípcios na famosa Batalha de Cártemis, e, é claro, segundo os historiadores, Judá estava tentando, né, alguma, quem sabe, ajuda, né, dos egípcios, e acabou vendo que não deu para confiar nos egípcios porque foram derrotados. E aí, nesse período, segundo os historiadores, seu pai Nabopolassar falece, ele ainda está praticamente vivendo esses momentos finais, e aí ele se lança também sobre Judá, cerca Judá, justamente nesse período, e ali ele já começa a tratar daquelas famosas levas de cativos, né, para dentro do reino de Babilônia, onde ele agora é o monarca e vai se tornar praticamente o imperador ali, né? O rei que vai estar em evidência. Mas eu acho que Babilônia vai se tornar um império. E aí, por aqui a gente já vê, né, o papel e a importância desse grande monarca, desse grande homem que foi Nabucodonosor. Calma aí, pastor. Grande monarca, grande homem? Sim, claro que foi. Tá? Apesar de ter sido um rei ímpio, um rei mau, a gente vai ver dentro da história de Daniel que Deus vai tratar com ele de forma muito pessoal, né? E no final das contas a gente vai observar que quando ele sai do seu estágio de provação, ele vai exaltar e glorificar o Rei, Deus dos céus, tá? Coisa que antes ele não fazia, ele achava que ele era o cara. Mas quando ele sai da sua privação, provação e aquele estado de miséria que foi submetido a viver, ele reconhece quem é Deus e reconhece que Deus é o Senhor de todas as coisas e que Deus é o Senhor de tudo. Mas enfim, eu não estou aqui para falar de Nabucodonosor, nem da sua história. Eu estou aqui para relatar o que está no livro de Abacuque em relação à fé. Tá? Isso aqui acaba se tornando uma pauta para nossas lições. Então, queridos, vamos lá. O texto do dia da lição diz-nos o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ok?
A síntese, por sua vez, o autor vai colocar em evidência, dizendo que a fé é o fundamento, né, da vida cristã. Portanto, devemos confiar em Deus, mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele, Deus, está no controle de todas as coisas. Muito lindo. Como eu disse para vocês, não há necessidade de eu me prender aqui em agenda, não há necessidade de eu falar de objetivos, tá? E a interação, por sua vez, é uma opção, tá? A partir desse momento, eu quero aqui deixar como opção de falar ou não. Então, vocês também têm essa opção, tá bom? Mas fiquem à vontade. Geralmente, a interação é muito boa. E quando eu estudo, a gente pega alguma coisa de lá até para ajudar na introdução da lição, tá bom? Mas eu não estou aqui para falar de interação nem dos objetivos, porque isso aí já está na mão de vocês, tá bom? Se por acaso a gente mencionar alguma coisa aqui, então automaticamente vai dar para perceber que a gente está falando sobre esses pontos que eu não abordei, ok? Por quê, pastor? Claro que o objetivo, claro que a pauta principal, claro que a intenção tanto do livro do profeta quanto da lição e a visão do professor aqui é justamente essa. A gente vê a história, a estrutura, tá? Entrar dentro da mensagem do profeta, descobrir um pouco dessa mensagem através de quem? Do livro do profeta, claro, com muita propriedade, ok? É claro que quando a gente entra também dentro do livro do profeta e começa a ler, são tantos capítulos, né? Só 3 capítulos, e a gente vai perceber que o profeta vai ter dificuldade. Ele coloca isso aqui pra gente, a gente vai ver a dificuldade. E qual era a dificuldade do profeta, pastor? A dificuldade dele era entender e compreender justamente o que? Os caminhos que Deus estava tomando para tratar com o seu povo. Então isso aqui fica muito claro, fica muito evidente que ele vai ter dificuldade. A gente descobre isso dentro do livro, dentro da leitura, a gente vê isso com muita propriedade, tá? Mas o mais importante de tudo isso é a gente aprender e entender que por meio da fé, tá? Por meio da fé é que se vive e que se descobre a verdadeira justiça de Deus, ok? Como que é isso? Aí ele coloca até uma pauta, né? De fé em fé. Mas vamos lá. Bom, deixa eu partir então para a nossa introdução. O pastor Sônia vai ler aqui o texto bíblico. Não vou ler a introdução da lição, queridos. Vai nos colocar diante do profeta Abacuque, ok? O autor diz que em seu livro Abacuque abre o seu coração, tá? Expondo a Deus suas percepções e incompreensões, ok? Bom, e aí eu tomo a liberdade aqui de trazer para vocês o seguinte: Abacuque, ele é um profeta clássico, tá? Porém, suas indagações, queridos, elas são meramente humanas, mostrando literalmente que Abacuque é humano, como eu e você, ok? E o que é mais interessante é que tais indagações fazem o mesmo se sentir, tá? Parecido, ou fazem o mesmo ser parecido com Jeremias. Pois é, o seu contemporâneo, né? Ele era contemporâneo de Jeremias, como eu já disse aqui no início, tá? Muito bem, então, como eu disse para você, o autor ele começa falando da incompreensão, tá? Que o profeta não está conseguindo entender, então isso é incompreensível, tá? O agir de Deus. Ele fala sobre percepções e incompreensões, como já disse para vocês, tá bom, meus amados? Então, continuando aqui, mesmo através de suas percepções, e é claro, não compreendendo o caminho que Deus está tomando, a gente descobre dentro do livro o segredo do que é viver
segundo a fé. Pois é, o livro do profeta Abacuque nos revela um segredo lindo. O justo pela sua fé viverá. Logo percebe-se que não é Paulo que está tomando a evidência dessa palavra e colocando ela como uma ferramenta mestra para locomover a igreja do Senhor. Não. Paulo está se apropriando do que o profeta Abacuque disse. E vou ser mais clássico ainda. Tá? Dentro do conteúdo Bíblia, a nível de heróis da fé, a gente vai ver que desde Abraão, os grandes homens de Deus marcaram seus passos, marcaram a história, deixaram resquícios e deixaram pautas, deixaram rastros sobre o segredo poderoso da fé para com Deus. Então, Abacuque aqui ele traz uma lição linda para a gente. A gente aprende isso com muita clareza dentro do livro. O segredo é se viver por meio da fé, ok? A mesma fé está ligada, e a mesma fé nos leva a ter um relacionamento com Deus. É por meio da fé que temos um relacionamento íntimo com Deus. É por meio da fé que nos aproximamos de Deus. É por meio da fé que começamos a entender o agir do soberano Deus sobre as nossas vidas, ok? Muito bem. Então a gente aprende isso com muita clareza, tá? Muita clareza. Muito bem, o autor deixa escapulir para a gente, e eu preciso ler isso aqui. Da mesma forma como isto é visível, ela passa a ser nossa linha de ação diante dos confrontos da vida. Eu estou falando de quem? Estou falando da fé. A fé passa a ser a nossa linha, olha só, passa a ser a nossa linha, o nosso meio de caminhar, como eu digo aqui, a nossa linha de ação, ok? Diante dos confrontos da vida. Seremos confrontados? Claro que seremos. Somos confrontados? Claro que somos. Ok? Somos desafiados? Claro que somos. Praticamente, Jesus disse com muita propriedade, como ovelha muda, ok? Então, a Bíblia diz-nos isso com muita propriedade, como ovelha muda, somos reputados, somos conduzidos ao matadouro, ok? E claro, o que nos movimenta, o que nos mantém firme, o que nos mantém focado, senão a nossa fé em Deus, ok? Então, a nossa linha de ação diante dos confrontos da vida é a nossa fé, ok? Tais confrontos, queridos, nos levam a enfrentar conflitos diários, ok? Eu poderia aqui enumerar uma adversidade de conflitos diários. Há aqueles que estão enfrentando desde batalhas judiciais, a problemas em famílias, a relacionamentos, a doenças, ao próprio momento tenso que estamos vivendo. Tudo isso é conflito, tá? Os embargos que sofremos, as afrontas que sobrevêm-nos, os ataques que estão aí sendo premeditados, tudo isso é aflição. Tudo isso é aflição, tudo isso é luta, tudo isso é prova. Eu poderia falar muito mais ainda, ok? Mas não há necessidade, já dá para a gente entender que a mesma, tá? Uma vez que abraçamos ela vai, infelizmente, nos conduzir a esses conflitos. Mas entenda uma coisa, nós não entramos em um conflito, em uma batalha, em uma guerra, em uma adversidade para sair derrotado. Não entramos. Por quê? Entramos confiando por meio da fé, acreditando por meio da mesma, que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Por quê, pastor? Porque tudo está debaixo do controle soberano de Deus.
tudo está debaixo do controle de Deus. Aleluia. Mesmo tendo conflitos diários, queridos, entenda uma coisa. O que, pastor? Independente das provas, privações e lutas, temos que continuar confiando, crendo, acreditando, depositando todo o nosso crédito em Deus. Falou? Por quê, pastor? Porque é assim que se vive o justo, pela fé. Creia, tudo é possível ao que crê. Muito bem, o primeiro tópico aí, lembrando que a nossa lição ela se divide em 3 lindos tópicos, ok? O primeiro vai falar sobre Abacuque, tá? O segundo vai falar sobre a crise do profeta, e o terceiro vai falar a fé como forma de vida, que é a descrição do título da lição, ok? Muito bem, cada um desses tópicos apresentados traz-nos aqui 3 subtópicos, lindos por sinais, ok? O primeiro tópico, Abacuque, traz-nos como evidência no seu subtópico de número 1, sua vida. Tá? No subtópico de número 2, ele vai abordar a data do livro. E no subtópico de número 3, tá? Ele vai falar sobre estrutura e mensagem do livro. E eu quero ter um tempo para falar sobre isso aqui. Tá bom? No tópico de número 2, a crise do profeta, nós temos aí no seu primeiro subtópico a maldade de Jerusalém, no segundo o questionamento do profeta e o terceiro a resposta de Deus. No terceiro tópico, a fé como forma de vida, aborda aí nos seus subtópicos 1, 2 e 3, aguardando uma nova resposta, a nova resposta de Deus e, por fim, o triunfo da fé. Ok? Isso, quer dizer, esses são os assuntos que estão sendo abordados aqui na nossa lição. Falou? Então, vem comigo, vamos lá. Sua vida. É fato que não temos dentro da história, e o autor coloca isso aqui com muita propriedade dentro da lição, que não temos informações sobre esse profeta. Nada, literalmente, temos de informações sobre esse profeta, como alguns apresentaram aqui. Filiação, local onde morava, tá? Ou seja, o que fazia, qual a função que exercia. Esse daqui a gente não tem nada sobre ele. O autor começa dizendo: não temos muitas informações a respeito da vida de Abacuque. Porém, tudo o que sabemos sobre ele, é por dedução. Entenda isso. Tudo é deduzido. Não temos historicamente informações sobre sua cidade de origem, sua profissão e sua filiação, diz ele aqui, como eu já disse. Tá bom? Porém, o nome de Abacuque, queridos, lindos e perfumados, o nome de Abacuque parafraseia-nos, tá? O significado real de abraço. E como eu disse, ou abraçado, fique à vontade, ok? E aí eu criei até uma pauta aqui, eu coloquei o seguinte, tá? A realidade dos fatos vivido pela nação, tá? O momento de intensa maldade que se acometia sobre o coração dos judeus, nos leva a ver que, mesmo não entendendo a linha de ação de Deus, mesmo não compreendendo, tá? Por causa das suas percepções em relação ao que está acontecendo, mesmo assim, nós criamos uma pauta, tá? Dizendo o seguinte, deixa eu ler para você. A realidade dos fatos nos leva a parafrasear que o nome do profeta tenha a ver com a realidade do que realmente estava acontecendo, tá? Tem a ver com a realidade do que o que realmente o profeta queria. É isso. E o que o profeta queria, pastor? Ele queria que Deus, tá, tomasse a iniciativa de intervir a favor do seu povo. Era isso.
Era isso que ele queria. Então, o significado do seu nome, abraço ou abraçado, era justamente isso que o profeta queria, que Deus abraçasse o seu povo, intervindo por ele, abraçasse a realidade de julgá-los, abraçasse a realidade de defendê-los, ou de julgá-los, como eu já disse. Enfim, era isso que ele queria, que realmente abraçasse a ideia de intervir com rapidez sobre o povo, que violentamente estavam se afastando e se esquecendo dos seus favores, da sua vontade soberana. Oh, meu Deus, era isso, nada mais que isso. Ok? Deixa eu continuar aqui. Bom, dentro desse comentário, eu tomei a liberdade até de, já que falei tanto, né, de colocar assim. Nós vimos aqui, dentro do subtópico de número 1, a primeira descrição. Nada sabemos, ou quase nada sabemos, a respeito desse profeta. Ok? Porém, uma coisa importante a saber é que, mesmo nada sabendo sobre ele, tá? Sabemos que o livro dele, em seus 3 capítulos, nos revelam qualidades pessoais sobre a vida do mesmo. Como assim, pastor? Qualidades pessoais encontradas dentro do livro mostram-nos, tá, que possivelmente, não tem nada aqui de concreto, tudo é possível, ok? Nada é concreto, é uma possibilidade, para ser mais exato. Como assim? A segunda, dentro dessa possibilidade, que ele pudesse ser de linhagem sacerdotal ou de origem sacerdotal. A terceira possibilidade, um profeta formado, tá? E reconhecido oriundo das escolas de profetas. Olha que coisa, né? E a terceira realidade, que possivelmente, claro, ele fosse um levita. Tanto é que em alguns contextos da história, a gente vai ver com muita propriedade, alegando-se a respeito do seu trabalho, chamando tanto de profeta e filósofo, como também profeta levítico. Pastor, o que profeta levítico quer dizer? O profeta levítico porque ele estava relacionado, tá, ao cunho musical também. Tanto é que no capítulo 3 do seu livro a gente vai ver com muita propriedade uma oração, mas uma oração em forma de canto. Ok? Então, acredita-se que ele também fosse levita da casa do Senhor. Fechando então aqui logo esse argumento do autor, no segundo subtópico deste tópico aqui apresentado, o tópico de número 1, ele vai falar sobre a data do livro, ok? E eu quero ser muito claro, como eu fiz na primeira gravação, tá, com os senhores, tá? A data mais provável, tá, do livro é de 605. Nós falamos um pouco sobre isso, tá? Ele é contemporâneo de Jeremias, então possivelmente ele também deve ter visto o povo sendo levado para o cativeiro. Bom, Jeremias eu tenho certeza que viu. Quanto a ele, eu não tenho. Mas uma coisa possivelmente possa ser que ele tenha visto, ok? Período este, 605, tá? Que media o tempo em que Nabucodonosor derrota os egípcios na famosa batalha de Carquemis, como já disse. Depois deste feito aqui, de derrotar os egípcios, ele vai se lançar sobre Judá, tá? No mesmo período, e inicia-se então um cerco a Jerusalém nesse período. Nesse cerco, automaticamente, a gente percebe que Jerusalém, depois que os egípcios são derrotados, já se sente literalmente derrotado, não tem como, ok? E aí Nabucodonosor, ele praticamente domina o reino e já começa a tratar de levas a partir desse momento. Há quem diga que Nabucodonosor transportou o povo em 2 levas, né? 596 e a última
em 586 ou 85, nesse período mais ou menos. Ok? Porém, se o cerco começa entre 605, na verdade 604 e 605, provavelmente que nesse período ele já tenha levado alguém cativo para o seu reino. Então, acredita-se também, há essa possibilidade de que tenha sido levado em 3 ocasiões. 605 ele leva um grupo, 596 ele leva o segundo grupo e 586 ele leva o terceiro grupo, ok? Há os que preferem ficar com 3 levas e há aqueles que dizem que somente aconteceu a partir de 596, ok? Muito bem, não vou entrar aqui nos pormenores das discussões teológicas para afirmar o que é, o que não é, o que deixa de ser. O fato é, Nabucodonosor cerca Jerusalém, domina Jerusalém, ok? Destrói o templo de Jerusalém e leva o povo cativo. Se foi 605, 596, 586, para mim tanto faz. O problema é que o povo foi levado. Estava escrito, a profecia se cumpriu. Se levou de uma vez, de 2, de 3, está escrito também. Então, querido, não vou aqui entrar em pormenores, tá? Dizer que não está, dizer que não era, porque existe muita discussõezinhas sobre esses assuntos, tá bom? Bom, eu ia ser bem sucinto nessa explicação, mas acabei me estendendo um pouco. Tanto é que eu não vou nem mencionar o fato que eu já disse em relação a Nabucodonosor. Era jovem durante esse período, estava aplacando, tá, a revolta dos egípcios. Seu pai Nabucodonosor era quem estava reinando. E aí, automaticamente, quando ele falece, nesse período, quando o garoto volta, com seus 25 anos aproximadamente, já volta para ser o rei de Babilônia, ok? Volta cheio de marra, né? Tá? Isso é história, ok? E eu não vou ficar aqui discutindo, por que não é? Não, isso é história, é só ler, é só buscar, é só cavar. Quer uma fonte? Quer uma fonte para saber sobre isso? Pega o livro de Erlich César. 1 mais Deus é a maioria. Simples assim, é o nome do livro. 1 mais Deus é a maioria. Falou? Muito bem. Deixa eu voltar para cá. Vida de professor é assim, é cavar a informação, é buscar a informação. A gente não para, entendeu? Quando é aqui, é ali, é livro, é pauta, enfim. A vida não para, querido. O professor não pode parar. Mente de professor tem que ficar funcionando direto, não tem jeito. Sabe o HD que você deixa ligado 20? Pois é, a mente não. Tá bom? É assim. Até quando tá dormindo, meu querido, a mente tá funcionando. Isso quando Deus me deixa acordado a noite toda, né? Então, fazer o quê, né? Bom, vamos lá. Bom, subtópico de número 3, querido. Subtópico de número 3. Estrutura e mensagem do livro. Bom, aqui com muita clareza a gente vai perceber que a profecia, segundo o autor, a profecia de Abacuque, ele vai considerá-la como um peso. E de fato era um peso. Mas um peso para quem? Para Judá. Ok? E além disso, além de ser uma mensagem pesada, apontava para uma sentença. E o autor descreve essa sentença como sentença pesada. Ou seja, vamos entender um pouco isso aqui. Por que uma mensagem pesada e por que uma sentença pesada? Queridos, Abacuque está vivendo um momento tenso no meio do seu povo. O capítulo 3 nos revela o motivo pelo qual ele ora e pede para que o povo venha a ser avivado de novo. Uma vez que, ao fazer isso, a gente percebe com muita propriedade, fica aqui uma deixa, né? Muitos se utilizam até do capítulo 3 para uso em suas festividades, eventos, principalmente quando se trata de avivamento no meio do povo. Pega-se muito essa pauta, capítulo 3, versículo 2, para uso fazer com muita propriedade e colocar temas ali impactantes, temas que verdadeiramente mexem com a vida dos pregoeiros. Pois é, mas entenda uma coisa, faz-me lembrar uma vez que me chamaram a pregar sobre esse tema, e aí eu pedi ao Senhor uma mensagem, entendendo o porquê e o motivo pelo qual o profeta coloca aquilo. Isso me fez ler o livro, buscar na história, cavar o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo, tá? Para que
verdadeiramente o profeta orasse daquela maneira. E é claro, é justamente isso que você vai descobrir. O povo estava avultado em relação ao pecado. O povo estava afastado de Deus. O povo não estava mais se lembrando dos favores de Deus. O povo não estava mais lembrando do Deus que tirou, tá, os seus pais lá do Egito, que os abençoou de forma extraordinária. O povo se esquecia dos favores de Deus quase que sempre, quase que constantemente, quando não trocavam o favor de Deus por adversidades pagãs, ou seja, e quando não confundiam o nome de Deus por diversas vezes, ou seja, levavam às vezes a vida religiosa como uma coisa qualquer, corriqueira, normal, viviam uma apatia espiritual. A gente viu isso aqui com muita propriedade. Ou seja, não está sendo diferente, não. Deus está levantando o Abacuque aqui para trazê-los de volta para o altar da adoração. O profeta está vindo com uma missão de despertá-lo, porém o profeta se assusta com o tamanho do pecado do povo e quer que Deus intervenha, ou seja, quer que Deus tome partido, quer que Deus abrace a ideia do que ele está pedindo, mas infelizmente não foi a resposta que ele queria imediata. Ah, Senhor, abraça o povo, perdoa o povo, entra na vida do povo. Não. O povo, com todo respeito que tem ao meu Deus, talvez não seja essa a expressão correta, mas o povo entristeceu, magoou Deus, deixou Deus chateado. Ok? E vou te falar uma coisa, Deus triste, né? Não sei se eu posso dizer isso, magoado, chateado, tá? Se resume em uma coisa, o que? Ira. E Deus irado, querido, não queira ver, não queira. Tá bom? Bom, então ele fala de uma sentença pesada, sentença essa entregue por meio de profecia, por meio do profeta, obviamente, claro. Por quê, pastor? Porque Deus, diz o autor, ainda não havia julgado o pecado do seu povo. Tá? E, é claro, por não haver julgado o pecado do povo, é que Deus ainda vai levantar uma nação ímpia para ser seu agente de julgamento da mesma. E aí o profeta fica em pânico, né? Entra em parafuso. E aí, vamos lá, o autor coloca para a gente: o oráculo lhe foi revelado em forma de visão. Tá? E aí, dentro dessa pauta aqui, o autor coloca dizendo que o livro ele se divide em 3 capítulos, tá? E a linguagem que é apresentada dentro desses capítulos aqui, para ser mais exato, a linguagem do livro, tá? Ela é vista de 3 formas literárias, diz ele, né? A primeira ele vai falar sobre diálogo, a segunda ele vai falar sobre os ais proféticos e a última ele vai falar sobre louvor. Então nós temos um diálogo, nós temos sentença e nós temos adoração dentro do livro. Por incrível que pareça, né? Incrível isso. Deixa eu falar um pouco sobre o diálogo. Bom, Abacuque capítulo 1, versículos 2 ao capítulo 2, versículo 5, entra esse diálogo. Esse diálogo aqui, ele é muito importante para que a gente entenda por que o profeta não compreendeu, por que ele percebeu e por que a resposta primária de Deus não lhe foi suficiente, ao ponto dele entrar no segundo processo de oração. Ok? Muito bem, vamos lá. Bom, esse diálogo se define na forma como o profeta se dirige a Deus, tá? O que aparentemente seria uma conversa entre ele e Deus se transforma em um clamor, tá? Intercessório, ou seja, o que aparentemente seria apenas um diálogo entre ele e Deus se torna uma intercessão dele para com Deus em relação ao povo. Meu Deus do céu. Aqui começa o diálogo, né? O autor da lição coloca para a gente o seguinte: o livro é um diálogo, uma profecia ou até mesmo um poema. Vamos lá. Foi escrito no hebraico mais puro e sua mensagem está cheia de metáforas inusitadas e comparações. E ele vai dizer que o primeiro capítulo denuncia o estado, tá,
de apostasia da nação a respeito de Deus. E, é claro, o questionamento de Abacuque. Ok? O questionamento de Abacuque. Muito bem, vamos lá. Bom, então aqui a gente já viu, tá, como isto aconteceu, como se deu esse diálogo. A primeira forma literária do livro é justamente esse diálogo entre ele e Deus. A segunda vai falar sobre os ais proféticos. Ele usa aqui o capítulo 2 para se basear, e é claro, é lindo demais esse capítulo. Estava falando sobre os ais proféticos. Vamos lá. Depois de saber, tá, que Deus iria usar, depois de descobrir que Deus iria usar uma nação ímpia e perversa, tá, para ser agente de punição do povo, o profeta fica perplexo. Que isso, pastor? Que história é essa? O Senhor vai usar uma nação ímpia, perversa, cruel, maldosa? Não é possível, eu não estou entendendo, calma aí. Não, eu preciso entrar num processo de oração para entender isso aqui com mais calma. Enquanto o Senhor não me responder, eu não vou parar de orar. Que história é essa? Calma aí, o profeta não entendeu, querido. Não entendeu. O autor da lição até diz-nos o seguinte, né? A resposta está mais detalhada no capítulo de número 2. Claro, no capítulo de número 2 a gente vai obter essa resposta de Deus com mais detalhes, ok? E vai ser por causa disto que ele vai entrar dentro do que eu já disse, aquele chamado processo de oração, tá? Em busca de resposta, de vigilância. Não, vou entrar aqui na oração, na vigilância, vou ficar na torre, tá? E vou só, enquanto Deus não me responder, eu não sossego. Tá? Ele diz assim, o profeta inicia um processo de vigilância e se põe a esperar por uma resposta que realmente fizesse sentido. Calma aí, essa resposta de Deus aqui não está fazendo sentido para mim não, que história é essa? É porque às vezes é assim, né? Às vezes você está pedindo uma resposta para Deus e ou quando ele não te responde, ou quando ele te dá uma resposta que você não, calma aí, que história é essa? Né? Você está pedindo para Deus fazer uma coisa para você, A, e Deus faz B. Aí você, calma aí, mas não foi isso que eu pedi. Não. Você tem que entender uma coisa. O que eu peço é o que eu almejo, o que eu desejo. Mas nem sempre o que eu almejo, o que eu desejo é o melhor para mim. Então Deus vai me dar o que é melhor para mim. Ou seja, na concepção de Abacuque, colocar uma nação ímpia para julgar o povo, sentenciar o povo, não era uma coisa boa. E em hipótese alguma, olhando pelo lado racional, até eu concordo com Abacuque, não é uma coisa boa. Mas enfim, quem sou eu para questionar, tá? Para discutir com Deus, duvidar de sua linha de ação? Até porque, por mais que eu não goste da resposta, por mais que eu não aprecie o que ele vai dizer, eu tenho que entender uma coisa, ele é Deus. O resto é conversa fiada, o resto é Baal, querido. Deus é Deus e está no controle de tudo e de todas as coisas e pronto, acabou. Mas ele está dizendo, eu não entendi, eu vou buscar, vou ficar na vigilância, vou ficar na torre, e enquanto o Senhor não me der uma resposta convicta, eu não vou sair daqui. Tudo bem, tudo bem. De repente Deus até queria isso dele, né? Às vezes Deus até quer isso da gente. Tá? Essa entrega total também. Muito bem, então, queridos, a resposta de Deus, tá, ficou mais pesada ainda. Lembra que o autor disse que a profecia de Abacuque era um peso e indicava uma sentença pesada? Pois é. Quando ele entra no processo de oração, ele vai descobrir que a resposta de Deus ficou mais dura e mais pesada. Meu Deus do céu. Que é isso? Meu Deus. Por que mais dura e mais pesada, pastor? Porque os caldeus agiriam como agentes de punição, querendo ele ou não. Ok?
Mas uma coisa que eu descubro aqui, dentro desses ais proféticos, não está na lição, ele apenas citou, é que, embora os caldeus fossem esses agentes de punição, de julgamento que Deus estava enviando para ajudar Jerusalém, ok? Eles também sofreriam a punição de Deus. Que isso? Deus usa eles como castigo e ainda vai castigá-los também? Claro que sim. Por que não? Porque, veja bem, Deus usa uma nação ímpia para punir o seu povo, mas a crueldade, a maldade, a adversidade, o cunho histórico desse povo, tu acha que Deus iria deixar impune? É ruim, não deixou nada. Se não deixou os assírios se darem bem na história, vai deixar Babilônia se dar? Não, vamos lá. Aí o autor entra aqui, e eu não estou me referindo ao autor da lição, estou me referindo ao autor do livro agora. Ele entra com os ais proféticos, literalmente. São 5, né, que ele apresenta. Eu vou trazer para vocês aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer um negócio legal aqui com vocês. O primeiro ai. O ai da retribuição. Não está na lição, estou colocando. O primeiro ai da retribuição, capítulo 2, versículo 6. Vamos lá. Da mesma forma como agiam, como faziam, tá? Meu Deus do céu. Da mesma forma como agiam, como saqueadores de nações, também seriam saqueados. E isto aqui vale não só para a nação, tá, ímpia, Babilônia, para os caldeus, como os babilônios agiam, tá, saqueavam, eles também seriam saqueados. E quando a gente coloca aqui dizendo que isso aqui tanto vale para a nação quanto vale para cada indivíduo pessoalmente, automaticamente, tá, eu já aprendo aqui uma lição. Se eu agir de maldade com os meus irmãos, pode ter certeza. Se eu agir de maldade para com qualquer um, pode ter certeza. Aqui literalmente, tá, entra a lei da retribuição, tá bom? Então, é a lei da semeadura, querido. Se você semear o que você semear, você vai colher. Não é assim que diz a palavra? O que você semeia é o que você colhe. Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui. Bom, o segundo ai, o ai dos acumuladores, versículo 9. Veja bem, este ai aqui, senhoras e senhores, cuja definição é sentença, seria causado, tá, por causa da cobiça do povo. Veja bem, continuando aqui, cuja definição é sentença, seria por causa da cobiça e do enaltecimento deles. Tá? Mesmo sendo agentes nesta alusão, fica claro que Deus não tolera a soberba dos homens. Ok? Ah, pastor, ué, quem foi que olhou para o céu e exclamou com toda a propriedade que ele era o cara, que ele era grande, que o seu reino era poderoso? Não foi Nabucodonosor? E o que aconteceu com Nabucodonosor? Foi abatido, foi comer grama ou capim, se você preferir, fica à vontade, no chão, louco, durante quanto tempo? 7 aninhos. Depois que sai da prova, reconhece quem é grande? Deus. Oh, meu Deus do céu. Então, orgulho, soberba, enaltecimento, tá? Muito bem. Ai dos acumuladores que se enaltecem. Ai, eu sou o cara. Terceiro ai, o ai dos sanguinários, versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, diz o texto. Vamos lá, Babilônia, uma nação poderosa, derrotou os egípcios, derrotou os assírios e tantas outras nações, estabeleceu um império poderoso, cresceu com sangue, senhoras e senhores, derramados nas batalhas, sangue de seus inimigos, tá? Sangue de seus adversários, sangue de quem eles queriam dominar, cresceram com derramamento de sangue, ok?
mas infelizmente sucumbiriam da mesma forma. É a lei da retribuição, né? Suma, faz-me lembrar o que Jesus disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pega a visão. Vamos lá para o quarto ai. O ai dos soberbos e orgulhosos. Aqui dentro do contexto apresentado, tá? Dos versículos do número 15 a 18, nós encontramos prevaricadores, encontramos maldizentes, encontramos mesquinhos, traiçoeiros, enganadores, violentos e adoradores de ídolos. Por que eles seriam castigados? Por que o ai da sentença viria sobre eles? Porque eram soberbos, porque eram orgulhosos, e porque eram tudo isso que eu apresentei para vocês. E por último, o último ai, o ai dos idólatras, capítulo 2, versículo 19. Aqui ele fala sobre a idolatria. E a idolatria era como um câncer na vida dos judeus, como foi na vida dos israelitas. Olha que coisa! Como foi na vida dos israelitas. A mesma era uma forma distante do homem cultuar as divindades e, claro, aos desejos mais insanos que se acometiam contra eles mesmos. Era um tipo de veneração que não só afrontava o céu, mas afrontava o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. E desta forma, entenda, Deus não tolerava, ok? Temos aqui pautas evidentes, citadas inclusive no livro de Oséias, onde o povo orava, buscava a Deus, chamando ele de meu Baal. Isto era uma afronta a Deus, tá? O povo vivendo apatia espiritual, tá? Afastado da casa do Senhor, os líderes sacerdotais preocupados com a política, preocupados com seus cunhos financeiros, preocupado com o suborno, preocupado com as coisas que lhes agradavam, tá? Oh, meu Deus do céu, tudo isso deixava Deus como? Pelo amor dele, pela misericórdia dele, só o sangue, meu Deus do céu. Ok? Então, senhoras e senhores, Deus não tolera a idolatria. Tá bom? E então, certamente aqui, tá, essa nação seria castigada justamente por quê? Porque foi uma das nações, dentre outras, que influenciou o povo à idolatria. Okay? A terceira forma literária é o louvor. E aí a gente chega no capítulo 3. Tá? O terceiro capítulo é uma oração de louvor que destaca a importância da fé. Mas eu não vou falar sobre ela ainda não, porque eu tenho aqui o tópico de número 2. Tá? No tópico 12 a gente vê a crise do profeta. O autor coloca aqui que a maldade de Jerusalém, de tão intensa que estava, precisava que Deus tomasse partido e viesse julgar o seu povo. A gente já viu isso com muita propriedade. Porém aqui, resumindo todo o conteúdo, tá, todo o assunto, nós encontramos 3 causas, tá, que estavam alocadas à maldade do povo. O que, pastor? Primeiro, a violência. Segundo, a crueldade. Terceiro, a injustiça. Tá? E por isso o profeta esperava que Deus fizesse alguma coisa com urgência. Por quê? Porque ele não conseguia entender, porque ele não conseguia compreender como é que Deus iria usar uma nação ímpia, cruel, para julgar o seu povo. Ok? Fechou. Porque o agir aqui é de Deus e ele faz como ele quer. Bom, o segundo subtópico fala sobre o questionamento do profeta. Mais uma vez, né? A gente entra dentro dessa pauta aqui para ver o profeta questionando. Eu não vou entrar mais nessa questão de questionamento, até porque o assunto já está mais do que esmiuçado. A única coisa que eu quero deixar aqui claro e evidente é que ele coloca o questionamento, tá? A palavra questionamento relacionada a uma outra palavra chamada murmuração. Não, ele não está dizendo que o profeta está murmurando, tá? Em momento algum ele está dizendo, tá, que
o questionamento do profeta é uma murmuração perversa. Não, ele não está dizendo isso. Ele apenas usou a palavra aqui, porque muitas das vezes possa ser que alguém venha querer interpretar isso aqui como o profeta estando murmurando. Não. Quem murmura, segundo ele, é uma verdade. A murmuração é uma coisa muito séria, tá? Muito séria, muito complicada. Quem murmura está se colocando no lugar da outra pessoa, tá? Com aquela má intenção, dizendo, se eu estivesse lá eu faria melhor. Ok? E a gente sabe, quem murmura contra Deus não tem como dizer assim, se eu fosse Deus eu faria dessa forma, ou por que o Senhor está fazendo desse jeito? Está questionando, veja bem, e a Bíblia é muito clara, ela é muito evidente, ela diz com muita propriedade, de que se queixa um homem senão do seu próprio quê? Pecado. Então, querido, até o questionamento é perigoso, ok? Então, se vai questionar, tenha cuidado, faça uma autoanálise primeiro, tá? É assim que eu faço. Eu vou fazer um questionamento. Primeiro eu me analiso. Calma aí, deixa eu ver se eu posso questionar. Se eu posso saber disso aqui. Então, às vezes, de forma até sábia, eu me dirijo a Deus dizendo qual é o propósito, Senhor. Para não haver um questionamento desnecessário, né? E ter que ouvir dele dizer, meu filho, ninguém me questiona. Pronto. Ninguém me questiona. Eu sou Deus, eu faço o que eu quero. E pronto, acabou. Aceita ou não aceita? Se vai me questionar, tem uma pauta que realmente me convença. Moisés tentou, né? Moisés tentou. Volta para cá. Então aqui, querido, ele até coloca, a murmuração tem o propósito de deteriorar a imagem de Deus, colocando em dúvida o seu... pelo amor de Deus, né? Murmurar contra Deus é doido, é maluco, tá bom? Bom, mas enfim, ele continua falando aqui sobre a questão. De fato, o profeta, ele não está murmurando, ele não está duvidando da capacidade de Deus, tá? Mas o seu questionamento aqui, eu até acredito que Deus está permitindo isso acontecer. E de fato, né? O cara pede uma coisa, Deus começa a fazer outra. O cara, não, Senhor, é por aqui o caminho. Só dizendo, não é por aí não. Quem sabe do caminho sou eu. É dessa forma que eu quero fazer. O cara, calma aí, poxa. O Senhor me coloca como profeta, eu estou aqui para fazer a tua vontade, estou aqui para orar pelo povo, estou aqui para interceder pelo povo, estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quer. O povo é mau, o povo é isso, o povo é aquilo, está afastado, está distanciado, não quer adorar, não vem para o templo, o povo nem lembra o que o Senhor fez, deixou de fazer. Eu estou aqui para o Senhor julgar essa causa, falar com eles, mas o Senhor está dizendo que vai mandar um povo ímpio para cá. Que história é essa? Oh Deus, eu estou tentando aplacar a situação, o Senhor quer complicar mais ainda? E Deus vai mostrar para ele, meu filho, teu questionamento pode até ter razão, mas quem sabe das coisas sou eu, ok? Quem sabe sou eu. Muito bem, fechando aqui, deixa eu ir para o 3. O 3 eu coloquei ele aqui bem sucinto, pequenininho, né? Terceiro subtópico é a resposta de Deus. Bom, Deus usaria a Babilônia como seu juízo sobre o povo. Já vimos isso durante muitas pautas aqui. Abacuque não entendeu, também já vimos isso. Mas aprendeu a confiar no Senhor por meio da fé. Olha só, eu não estou entendendo nada, mas eu vou confiar no Senhor. O negócio é o seguinte, o Senhor está dizendo que vai mandar o povo ímpio aí, eu não estou gostando muito não, Jeremias também já falou sobre isso. Quer saber de uma coisa? O meu negócio aqui é confiar no Senhor, continuar acreditando no Senhor. É isso que eu vou fazer. Se vai ficar bom ou se não vai, eu vou continuar acreditando no Senhor. Então, a resposta... Ele aprendeu a confiar no Senhor por meio da fé. Não importa como Deus, senhoras e senhores, queridos, amados, lindos e perfumados, não importa como Deus vai operar, importa sim que Ele vai operar, Ele vai agir, Ele vai fazer, Ele vai determinar e pronto, acabou. Não importa como Ele vai fazer. Na verdade era isso que Ele estava dizendo para Abacuque. Abacuque, querido, não te esqueças que foi eu que te coloquei aí como meu dedo, tá? Como minha voz e como meu representante. Então entendas tu o seguinte, faço eu como eu quero e da maneira que quero, do jeito que quero. Levanto eu quem eu quiser. Eu quero corrigir o povo e pronto, acabou, querido. Amém? Vitória é isso. Deus faz o que Ele quer, quando quer, do jeito que quer, da forma que quiser. Ele é Deus.
Falou? Confie tão somente, porque o justo vive pela fé. Estamos aqui sendo movidos por fé. Querido, o mundo pode desmoronar, mas se ainda tiver fé, continue acreditando. É isso que o profeta coloca no seu 3º capítulo. Tudo bem, vai haver invasão, vai haver destruição. O Senhor está dizendo que vai mandar. Faz o seguinte, pode faltar tudo, mas eu vou continuar acreditando no Senhor. Vou continuar confiando no Senhor, porque isto é o que me importa. Confie, movido pela fé. É assim. Falou? Vamos lá. Tópico de número 3, a fé como forma de vida. Maravilha. Ainda bem que a gente deixa tudo sucinto, pequeno, rápido, meio objetivos aqui. Bom, primeiro subtópico, aguardando uma nova resposta. Vamos lá. Ele vai dizer com muita propriedade: por isto estou entrando aqui em oração na torre de vigilância e não sairei enquanto a resposta não vier. Ok? Bom, aqui nós temos 3 importantes assuntos dentro da pauta e eu extraí elas e coloquei assim. Na pauta do autor é possível ver 3 focos destacáveis. Primeiro, o questionamento do profeta. Segundo, o profeta entrando em um círculo de orações para obter respostas de Deus sobre a situação ou as situações que envolvia o seu povo. E a terceira, o profeta, né? O profeta está confiante na resposta. Independente de que resposta viesse, ele está acreditando. A resposta vai vir, eu só saio daqui quando ela vier. Meu Deus do céu. Bom, na pauta do autor, eu falei que no início que o profeta ficou perplexo, né, com a primeira resposta de Deus. E depois, quando ele entra nesse processo para alcançar uma resposta mais convincente, o autor coloca aqui dizendo que o profeta ficou aterrorizado ao conhecer os planos de Deus. Que é isso? E aterrorizado em conhecer os planos, tomou a liberdade de questionar como Deus estava decidido em punir o seu povo por intermédio de uma nação idólatra. Deus estava decidido. Moral da história, o questionamento dele não teve nem levou a lugar nenhum. Por quê? Ao saber do plano divino, ele entra em crise e vai buscar da parte de Deus. Pois é, olha só, ao descobrir os planos de Deus, o autor vai dizer que ele fica aterrorizado, vai dizer que ele entra num processo de questionamento por causa da oração, vai dizer que ele fica em crise, ele vai entrar em crise. Meu Deus, de fato, né? Era inaceitável ver Babilônia vir como um agente de julgamento e destruição para a nação. Então ele não aceitava isso. Jeremias também não aceitou não, gente. Jeremias chegou ao ponto até de dizer para Deus que Deus mentiu para ele, Deus enganou ele. O Senhor me enganou. Desde quando Deus enganaria o profeta? Jeremias está lá, Senhor, perdoa, Senhor, pedindo o povo, gente, se arrepende, vai vir o juízo, volta para Deus, o povo não está nem aí, né? Não pode, né? E aí o povo não está nem aí para o profeta Jeremias. Jeremias vai lamentar, vai chorar, vai ver o povo sendo levado. Lutou tanto para isso. E Deus o tempo todo mostrando para ele o seguinte: Jeremias, estou mandando você orar. Pô, Jeremias, eu quero punir o povo, você não está entendendo. Mas qual motivo? Olha só, chega de ficar cambaleando na minha presença, chega de ficar dizendo que uma hora eu sou Deus, outra hora eles adoram os ídolos, eles não sabem o que quer, então faz o seguinte, eu vou deixar eles aprenderem um pouquinho ali, é uma escola, deixa eles irem para lá, Jeremias. Ok? Às vezes é assim, né? Às vezes a pessoa leva uma vida, né, de cristão religioso,
corriqueiro, vai para a casa do Senhor. Oi, glória a Deus, aleluia, tá tudo bem. Aí quando vai, chega, sai da igreja, tá igualzinho, o mundo tá do mesmo jeito, não muda, faz as mesmas coisas. Vai para a igreja de novo, vai o mundo de novo, vai para a igreja de novo, vai o mundo de novo, entendeu? Dentro da igreja nós te adoramos, Senhor, aleluia, é mistério para cá, lá fora é pagode, é axé, é rave, entendeu? Dentro da igreja é Guaraná, lá fora é cerveja, dentro da igreja, oh, maravilha, aleluia, entendeu? Tá na bênção, tá ali, né? Meu Deus do céu, lá fora é o que? É prostituição. Não sabe, fica nesse vai e vem, aí de repente vem uma prisão, aí de repente vem uma privação, de repente vem uma doença, de repente vem uma dor, de repente vem um processo. Ai, Senhor, não, passa pelo processo, eu quero que você passe. Não, você só vai se consertar depois que passar pelo processo. Você só vai virar crente de verdade depois que ser provado. Então era isso. Então Jeremias, eu quero eles lá no cativeiro. Deixa eles irem para lá. Tá? É o tempo de aprendizado, é escola. Falou? Então, Abacuque, é isso. Eu vou usá-los e pronto, acabou. Ok? Muito bem. Subtópico número 2, resposta de Deus. Bom, já apresentamos aqui, dizendo que a resposta de Deus, né, não foi a que ele esperava. Muito bem. O autor até fala aqui o seguinte, como já foi apresentado, né? Vamos lá, deixa eu ver. Não. Vamos lá, deixa eu resumir aqui, né? Para a gente ficar mais centrado na lição. Aqui nós temos o juízo sobre Babilônia, o profeta deveria esperar, independente do tempo. Temos a nação ímpia fracassando, tá? E, quer dizer, fracassaria, né? E temos também seu sucesso logo seria aparente. Vamos lá. Dentro dessas 4 apresentações aqui, Babilônia viria num tempo determinado por Deus e faria o que Deus queria que fizesse. Ok? Seria o agente de punição. Muito bem. Só que o profeta, né, ele deveria esperar independente do tempo, porque o momento certo, a visão desse fato iria se cumprir. Outra coisa. Essa nação iria ter êxito por um tempo, mas também fracassaria. Como eu já apresentei aqui os ais, tá? Ao mesmo tempo que é usado como agente, também vai ser castigado. Ok? Fechando aqui, fiquem à vontade, deixa eu ir para o subtópico de número 3, o triunfo da fé. Este tópico é um dos mais interessantes dentro do contexto da Bíblia. Por quê, pastor? Dentro desse tópico aqui, já citado até por mim, tá? Nós encontramos justamente o capítulo 3 sendo alocado à oração do profeta. O profeta aqui dentro do capítulo 3, ele exalta o Senhor, ele expressa gratidão, tá? E ele faz tudo isso grato sim, porque pela revelação dos planos de Deus para ajudar, ok? E é claro, também sobre Babilônia, tá? Ele clamou com ímpeto pedindo que Deus avivasse a obra. Aqui no capítulo 3, versículo 12, ele vai pedir para Deus avivar a sua obra. Eu coloquei uma pauta dizendo a verdadeira visão do avivamento, segundo descreve Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Eu ouvi, Senhor, a tua fama. Eu ouvi, Senhor, a tua fama. E temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze com que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Bom, a oração de Abacuque, senhoras e senhores, foi e tem sido por muitos durante muito tempo a fonte primaz, tá? Para se falar com nitidez sobre este tema tão impactante. Qual, pastor? Mas a oração deste servo vai muito além. Como eu disse, desse tema impactante é o avivamento, ok? Mas a oração deste servo vai muito além do que se costuma pregar costumeiramente,
tá? Sobre avivamento verdadeiramente. Pastor, o senhor está sendo redundante. Claro que estou. Esse é o objetivo, você entender isso. Na oração deste servo, senhoras e senhores, o pedido foi uma forma de trazer o povo de volta para o altar da adoração, cônscios de suas atribuições e deveres para com Deus. Entendas isso, por favor. Este é o verdadeiro avivamento. Qual, pastor? Conscientizar, trazer de volta, fazer de novo, dar vida nova ou um novo sentido à vida. Bom, a priori aqui é conscientizar e trazer de volta. O autor usa a expressão preservar a vida. Entenda isso. Não estou sendo contra o seu argumento. Na verdade, a petição do profeta aqui vai estar mais relacionada à restauração do que somente, simplesmente preservar a vida. Ok? Tudo bem que o avivamento aqui significava nesse sentido, uma vez que Babilônia viria como agente de punição, uma nação cruel, destruidora, que não tinha pena de ninguém, que matavam as mulheres, que faziam o que queriam, que pintavam e bordavam. Automaticamente a oração deste profeta tem a ver com preservar a vida dos seus irmãos em relação a este povo cruel. Sim, ok? Então tem tudo a ver, mas também tem uma pauta que eu disse para vocês, que é a restauração. Por que ele ora pedindo isso? Porque o povo estava distanciado, afastado, não se lembrava mais, não queria mais estar focado na lei, na obediência de Deus. E por isso o profeta está orando para que o povo retorne primeiro para a sua vida espiritual, retomem novamente, tá, os seus deveres para com a palavra do Senhor, para com a lei do Senhor, para com a obediência ao Senhor. Ou seja, se assim o fizesse, com certeza dentro da sua oração estariam sendo preservados, ok? Estariam sendo restaurados também. Essa é a realidade. Ok? Muito bem. Eu preciso apresentar isso aqui para vocês e concluir dizendo que a oração de Abacuque, ela me motiva e ela me incentiva a continuar orando, tá? Para que haja um avivamento e que eu não venha esquecer, e você também, das misericórdias de Deus em hipótese alguma. Então devemos orar por um avivamento de restauração contínua. Devemos orar por uma igreja e por uma família fortalecida. Devemos orar por um altar de adoração restaurados em nossas vidas. Amém? O justo, pela sua fé, viverá. A declaração de Abacuque torna-se a pedra fundamental da justificação pela fé na teologia de Paulo. E na Idade Média, Lutero representou a confissão essencial da reforma protestante como o justo viverá da fé. Ok? Bom, para a gente concluir finalmente isso aqui, nesse capítulo 3, tá? Mediante toda a devastação que poderia acontecer, ele vai declarar dizendo que, ainda que lhe faltasse tudo, tá? E que não houvesse nada, ele iria continuar crendo no Senhor. Ok? Deixa eu dividir com vocês aqui a leitura do capítulo final, na parte final do livro, porque é muito bonito, é bonito demais. Tá bom? Vamos lá. Vamos cá, Abacuque. Vamos lá. Olha só. Finalzinho do livro. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, como os das costas, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ok? E aí termina dizendo, né, para o cantor mor sobre
os meus instrumentos de corda. A prova de que ele estava relacionado a esse trabalho de levita da casa do Senhor. Então, possivelmente aqui temos a pauta finalizando a lição, dizendo que Abacuque é um profeta, como diz o autor em suas pautas de informações, o profeta levítico. Ok? Muito bem. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém, queridos? Apesar das feridas.